Bom, pessoal, saudações, Dorgival mais uma vez. Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Nutrição de Ruminantes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Pastagem na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa aula de fermentação, digestão, absorção e metabolismo de compostos nitrogenados e nós vamos falar agora sobre o metabolismo de compostos nitrogenados. Não custa lembrar que essa aula ela deve ser acompanhada pela leitura do livro-texto descrito na bibliografia recomendada dessa disciplina e também na leitura das revisões de literatura para fins de atualização dos conhecimentos que serão mais profundamente debatidos. Tudo bem? Pessoal, o próprio termo metabolismo, né, ele compreende dois grandes grupos de reações, as reações anabólicas e as reações catabólicas. As reações anabólicas estão vinculadas aos processos de síntese e as reações catabólicas aos processos de degradação. Com as proteínas, né, que são as fontes principais de aminoácidos, isso não é diferente. É óbvio que o organismo do animal hospedeiro, e aí quando nós estamos aqui falando em metabolismo, síntese e degradação de aminoácidos, nós estamos focando especificamente nos tecidos do próprio animal hospedeiro, do próprio ruminante. Todo aquele processo de síntese e degradação das bactérias ruminais ficou para a aula passada. Hoje, agora, nós vamos focar especificamente no animal hospedeiro. E esse animal hospedeiro, esses processos de síntese e de degradação, eles respondem de fato ao status energético dos tecidos do animal hospedeiro. Se o animal se encontra em momento de jejum, em estado alimentado, certo? Se o animal se encontra com nível elevado de glicemia, com nível elevado de aminoácidos circulantes, e tudo isso influenciará qual é a modalidade de síntese ou se degradação de aminoácidos o animal tem que empreender. O que é que tem que ficar claro para nós aqui? Os processos de degradação da proteína e dos aminoácidos em animais ruminantes geralmente estão vinculados a processos relacionados com a geração de energia. Tudo bem? Então, esses aminoácidos efetivamente, ou essa proteína efetivamente, ela é degradada no corpo do animal ruminante e vinculada ou acoplada a processos de geração de energia ou, no caso de ruminantes, a processos de geração de substâncias que serão utilizadas, substâncias essenciais que serão utilizadas no metabolismo energético do animal, como é o caso da glicose gerada por gliconeogênese, né, dos aminoácidos. Em termos de degradação, também nós temos mecanismos que precisamos citar aqui, que são, no caso, os mecanismos de transaminação e de deaminação, que vão ser melhor comentados mais à frente. Um outro ponto, né, para que nós possamos seguir em frente, é que os processos de degradação de aminoácidos para fins de geração de energia sempre tem também como produto ou subproduto dessa reação a geração da amônia. Essa amônia solta nos tecidos do animal, ela pode levar a lesões teciduais, tá certo? Principalmente lesões no tecido nervoso do animal, de forma perigosa, e portanto essa amônia ela deve ser imediatamente convertida em uma forma menos tóxica, no caso dos ruminantes, a ureia, e excretada pelos animais. Então, esse processo de síntese de ureia pelo ciclo da ornitina, o ciclo da ureia, né, ou ciclo de Krebs-Hensley, esse processo de síntese aí de ureia, ele está vinculado também a um gasto de energia pelo animal. Então, o que é que vai acontecer durante o processo de degradação de proteínas? Primeiro, é importante a gente lembrar que quando é que o animal está nesse status energético de degradação de proteína, né? Quando é que o animal degrada a proteína? Antes de mais nada, as proteínas em animais ruminantes elas são bastante conservadas, né? Basicamente, os animais ruminantes eles têm uma grande habilidade de manutenção do nível de proteína. Parte dessa proteína ela vai ser reciclada nos animais e só uma parte vai ser sintetizada, e essa degradação ela vai ocorrer, ou a demanda pela degradação de proteínas ela vai ocorrer principalmente quando os níveis de glicose estão mais baixos, os níveis de ácidos graxos voláteis também estão mais baixos na corrente sistêmica do animal, os níveis de proteína total, os níveis de albumina estão baixos na corrente sanguínea desses animais, e isso sinaliza para o animal que ele precisa gerar energia e ele vai precisar utilizar tecidos para geração de energia. O tecido mais abundante no corpo do animal é o tecido muscular. Então, esse tecido muscular ele vai ser utilizado como
fonte de aminoácidos, né, para geração de energia e para manutenção do status energético do animal. Geração de energia, geração de glicose e manutenção do status energético do animal quando o tecido adiposo já não existe mais ou não está adequado em termos de volume para esse processo. Então, geralmente isso aí é sinalizado pelo nível elevado de glucagon, de cortisol, de adrenalina na corrente sanguínea do animal. E esse processo de quebra, de degradação de aminoácidos, frequentemente está vinculado à síntese de metabólitos comuns de carboidratos e lipídios, como é o caso do piruvato, acetil-CoA, né? Então, os aminoácidos podem ser aminoácidos cetogênicos ou glicogênicos, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente sobre isso. E esses aminoácidos eles estão envolvidos em processos de síntese e processos de geração de energia, é óbvio, gerando sempre o grupamento amina, que vai ser um problema porque ele vai ter que ser excretado por um mecanismo específico. Então vamos lá. Quais são basicamente os dois principais processos pelos quais o grupamento amina do aminoácido ele passa? Nós temos aí no processo de degradação de aminoácidos os processos de transaminação, que é basicamente quando o grupamento amina de um determinado aminoácido deixa esse aminoácido e passa para um cetoácido. O que vem a ser o cetoácido, pessoal? O cetoácido nada mais é do que uma substância composta por esqueleto carbonado que tem capacidade de receber esse grupamento amina. Então imagine esse cetoácido, essa substância, esse esqueleto carbonado, que nós vamos chamar aqui genericamente de cetoácido, recebendo um grupamento amina, que veio de um outro aminoácido, Uma vez que esse cetoácido recebe esse grupamento amina, ele transforma-se em um aminoácido. Esse aminoácido, derivado da recepção desse cetoácido por esse grupamento amina, vai ser um novo aminoácido. E o que é que vai acontecer com aquele antigo aminoácido que doou o grupamento amina? Agora, aquele antigo aminoácido que doou o grupamento amina deixa de ser aminoácido e passa a ser um novo cetoácido. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, nós temos a relação entre a alanina e o alfa-cetoglutarato. Então, a alanina é o aminoácido envolvido na reação e o alfa-cetoglutarato é o cetoácido envolvido na reação, tá bom? Então, eles são os reagentes, alanina e alfa-cetoglutarato. Então, o grupamento amina da alanina vai ser transferido durante a reação para o esqueleto carbonato do alfa-cetoglutarato. E o que é que vai acontecer? Quem são os produtos dessa reação? Né? Os produtos dessa reação vão ser um piruvato, que é um cetoácido, e um glutamato. Pessoal, o que é que tem de surpreendente aí? Simples. A partir de um aminoácido e de um corpo de um cetoácido, nós vamos gerar um novo aminoácido e um novo cetoácido. Então, aquele cetoácido do reagente, que é a alanina, vai gerar um produto, um cetoácido piruvato. E aquele reagente alfa-cetoglutarato vai gerar um produto, o glutamato. Então, o que nós compreendemos aí existe uma transaminase, a alanina transaminase, que vai pegar o grupamento nitrogenado da alanina, vai transferir esse grupamento nitrogenado da alanina para o alfa-cetoglutarato, gerando o glutamato. Aquela alanina sem o grupamento nitrogenado transforma-se em um piruvato. Então, nesse processo de transaminação, gerando esse piruvato, esse cetoácido e o glutamato, esse processo pode estar envolvido em processos de degradação de aminoácidos, liberação de cetoácidos para serem processados ou até mesmo de glutamato, transferindo o grupamento nitrogenado para outros tecidos, como é o caso do tecido hepático. Então, o glutamato, glutamina e a alanina normalmente são os que são utilizados como glutamato, glutamina, alanina, são normalmente os que são utilizados como transportadores de aminoácidos em tecidos extrahepáticos até o fígado, onde vai ocorrer o processo de degradação de aminoácidos e dessa nova etapa, a etapa de deaminação. Então, essa transaminação é comum na maior parte dos tecidos dos animais. Essa transaminação, mais uma vez, depende de enzimas, depende do aminoácido e um cetoácido. O que você tem é um novo aminoácido e um novo cetoácido, tudo bem? E o processo de deaminação.
Bem, a deaminação, diferente da transaminação, não se trata de um processo de transferência de grupamento nitrogenado de um aminoácido para outro. O processo de deaminação se trata, de fato, da retirada desse grupamento nitrogenado, da retirada dessa amina, tá bom? Da retirada dessa amônia. E esse processo ele ocorre majoritariamente no fígado dos animais ruminantes. Por que ele ocorre no fígado? Porque a necessidade a circulação dessa amônia na corrente sanguínea do animal é extremamente tóxica. Então ela vai ocorrer no fígado para que imediatamente essa amônia ela possa ser transformada em uma fonte menos tóxica, que é a ureia. Então, pessoal, geralmente os processos de transaminação nos tecidos dos animais precedem, acontecem antes da deaminação. Então a transaminação ocorre em vários tecidos extrahepáticos que não são do fígado do animal, não são o fígado do animal, e essa transaminação ela sempre tem como origem, essa transaminação tem sempre como produto geralmente o glutamato e a glutamina. Então esse glutamato e essa glutamina elas vão entrar na corrente sanguínea do animal, vão ser transportadas ao fígado e lá no fígado elas podem se envolver em processos de deaminação ou desaminação. Em que é que consiste o processo de desaminação ou deaminação? Como vocês estão vendo aí, o processo de desaminação ou deaminação é a retirada definitiva do grupamento amina de um aminoácido, gerando um cetoácido e uma amônia. Essa amônia vai ser utilizada em processos de conversão em molécula menos tóxica, e esse cetoácido poderá ser utilizado em processos de geração de energia, ou até mesmo pode ser utilizado também, no caso, quando você tem excesso de aminoácidos, em geração, por exemplo, de lipídios nos animais ruminantes. Então, pessoal, aí tá mostrando para vocês de forma mais genérica, geralmente no tecido hepático é onde vai ocorrer maior quantidade, o glutamato vai ser convertido em alfa-cetoglutarato por uma deaminase, e essa deaminase vai retirar o grupamento amina. Esse grupamento amina, então, vai ficar livre no fígado e ser utilizado em outros processos. Bem, como vocês estão vendo aqui nessa figura, a maior parte dos aminoácidos, ele vai ser transaminado, Tzinho, em glutamato, e esse glutamato lá no fígado vai ser deaminado, tá? Então essa deaminação do glutamato, gerando alfa-cetoglutarato e amônia, ela ocorre prioritariamente no fígado. Além do glutamato, a glutamina também é utilizada como transportador. A alanina também é principalmente derivada do músculo, tá? Para o fígado do animal como transportador de grupamentos aminas. Então todo esse processo ele serve basicamente para quê? Para a geração de alfa-cetoácidos, de esqueletos carbonados, que serão utilizados em processos de síntese de energia ou em processos de geração de intermediários da glicose, em processos de transaminação. Tudo bem? Bem, e quando você tem uma síntese de amônia, Então você teve a síntese de amônia, e agora o que você vai fazer com essa amônia que foi sintetizada pelos animais? O que você vai fazer com essa amônia é transformá-la em ureia, tá? Então o ciclo da ureia, o ciclo da ornitina ou o ciclo de Krebs-Hensley nada mais é do que a condensação dessa ureia com um esqueleto carbonado, com bicarbonato, e essa condensação envolvida em processos cíclico gera uma molécula de ureia. Bem, em que consiste esse processo? A ureia ela vai estar no citoplasma, a amônia ela vai estar no citoplasma da mitocôndria da célula do animal, tá? Então da célula hepática do animal, e vai ocorrer no citoplasma dessa célula hepática a condensação da amônia com bicarbonato, gerando uma molécula chamada de carbomoil fosfato. Esse carbomoil fosfato vai então se associar com a citrulina, e essa associação com a citrulina, esse carbomoil fosfato vai se associar com a ornitina, e essa associação com a ornitina vai gerar uma citrulina. Bem, essa citrulina vai sair da mitocôndria do animal e ela vai para o citoplasma da célula.
Tá certo? Então essa citrulina ela vai sair da mitocôndria do animal e vai para o citoplasma da célula. Lá no citoplasma da célula, essa citrulina ela vai associar-se com o aspartato, um outro aminoácido, gerando um aminoácido grandão chamado de argininosuccinato. Esse argininosuccinato depois vai se degradar em uma molécula de arginina e uma molécula de fumarato. O fumarato, se vocês lembrarem, é o intermediário do ciclo de Krebs, vai seguir o seu destino e a arginina vai se dissociar, gerando uma molécula de ornitina e uma molécula de ureia. Então essa ornitina ela vai voltar para recarregar os intermediários do ciclo da ureia, ou do ciclo da ornitina, ou do ciclo de Krebs e Hensley, enquanto que a ureia vai seguir para ser filtrada nos rins, excretada na urina ou então reaproveitada na saliva do animal ruminante. Então, pessoal, essa ureia ela vai estar lá na matriz mitocondrial. Essa ureia na matriz mitocondrial ela vai receber um bicarbonato, gerando o carbomoil fosfato. Esse carbomoil fosfato vai condensar-se com ornitina, formando a citrulina. A citrulina deixa a mitocôndria, lançadeira citrulina deixa a mitocôndria. Deixando a mitocôndria, vai associar-se com o aspartato, gerando argininosuccinato. Ocorre a dissociação dessa argininosuccinato em arginina e fumarato. A arginina dissocia-se posteriormente em ornitina e ureia. Então, todo esse processo gera a ureia, mas ele gasta energia para a geração de ureia. O que é que nós sabemos? É que esse processo é bastante bem conservado nos animais ruminantes, basicamente porque em animais ruminantes existe uma necessidade de reciclagem da ureia via saliva, né? Então, em animais ruminantes, quanto menor a quantidade de nitrogênio que chega, proteína metabolizável de nitrogênio que chega ao intestino delgado dos animais, maior vai ser o nível, né, de reciclagem dessa ureia via saliva dos animais. Então, aqui está o processo, a associação do ciclo da ureia com o ciclo de Krebs, o pessoal chama de bicicleta de Krebs, e aqui mais claro, essa reação com gasto de energia aí no ciclo da ureia, tá? 4 ATPs. Então aqui são os aminoácidos, como vocês podem ver em verde aí são os aminoácidos glicogênicos, em roxo são os aminoácidos cetogênicos, então são menos, principalmente a leucina, e em rosa os aminoácidos cetogênicos e glicogênicos. Por que é importante a gente fixar isso aí? Esses aminoácidos glicogênicos e cetogênicos são aqueles aminoácidos que podem a qualquer momento deaminar ou transaminar e entrarem no ciclo de Krebs para geração de energia ou geração também de intermediários, né, via gliconeogênese de intermediários de glicose. Então o animal está necessitando de glicose, pode lançar mão dos aminoácidos, transaminação e deaminação para geração desses intermediários. Bem, pessoal, nós finalizamos mais essa aula sobre aminoácidos, chegamos ao fim aqui desse metabolismo, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Tá? É necessário que vocês lembrem que os processos de síntese de aminoácidos, no caso dos animais ruminantes, eles só ocorrem em 10 dos aminoácidos, porque são 10 aminoácidos essenciais. Os ruminantes têm a essencialidade de 10, os outros 10 aminoácidos devem ser obtidos na dieta ou não são sintetizados na mesma velocidade que são demandados. Tudo bem? Então, esse processo de síntese de aminoácidos, nesse caso específico para fins de nutrição de ruminantes, é mais importante os processos vinculados à degradação dos aminoácidos e de como o animal utiliza esses aminoácidos após a absorção. Tudo bem? Então, eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Até mais.